Amém. Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 13. Durante todo esse ano de 2012, estamos estudando essa carta do apóstolo Paulo. Nosso tema do ano de estudos da palavra de Deus foi Não me envergonhe do Evangelho. E chegamos, pela graça de Deus, a esse capítulo 13, numa feliz coincidência, às portas das próximas eleições. E no capítulo 13, o apóstolo Paulo fala da nossa atitude em relação às autoridades governamentais e o nosso posicionamento como cristãos em relação às autoridades governamentais. Peço a Deus que guarde os meus lábios, a minha mente, o meu coração, para que nenhuma palavra imprópria seja pronunciada, exceto aquela palavra que brota da própria palavra de Deus, que promove o bem, a nossa edificação e a glória do Senhor nosso Deus. Amém. Romanos capítulo 13 diz assim, palavras de São Paulo apóstolo, a palavra de Deus. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela, a autoridade, não porta a espada sem motivo. A autoridade é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Amém. Esse texto do apóstolo Paulo é aparentemente muito claro e ele é explícito em dizer que devemos nos sujeitar às autoridades. Ele diz que toda a autoridade foi instituída por Deus. Ele diz que toda a autoridade foi estabelecida por Deus, que aquele que se rebela contra a autoridade governamental está se rebelando contra o próprio Deus que a instituiu. E isto para nós é claríssimo. Nós cristãos nos submetemos ao rei. Nós cristãos nos submetemos às autoridades governamentais. Nós cristãos somos a favor do imposto como forma de distribuição de riqueza. Nós pagamos os nossos tributos na forma de respeito, de reverência às autoridades governamentais. E mais do que isso, o nosso tributo às autoridades governamentais na forma de honra. Nós não apenas respeitamos, reverenciamos, mas também honramos aqueles que nos governam. Nós cristãos somos a favor da ordem, nós cristãos estamos em obediência às leis civis que regem a nossa sociedade. Nós cristãos compreendemos que devemos viver assim, por estas razões já expressas e mais, pelo fato de que as autoridades governamentais, elas estão a serviço de Deus. As autoridades governamentais, elas servem a Deus. Elas existem como agentes da justiça. Elas existem para punir a prática ou o praticante do mal, para coibir a maldade, para promover o bem e a justiça na sociedade. Por isso, compreendemos que a autoridade tem legitimidade no uso do poder para
coibir o mal, e que a espada que a autoridade tem na mão, lhe foi colocada na mão pelo próprio Deus, que é um Deus que honra princípios de autoridade. E então nós nos submetemos à autoridade, não apenas porque sabemos do risco da punição, somos a favor da lei e do rigor da lei, mas também por uma questão de consciência. Nós sabemos que as autoridades foram instituídas, estabelecidas por Deus para servir a Deus. Portanto, isso está claro, que ninguém nos acuse a nós cristãos de promovermos a anarquia, a rebelião, a sedição, a revolta, o embaraço social e conturbar a ordem. Nós somos gente do bem, nós queremos viver em paz, somos a favor do que é correto, do que é justo, do que é legal. Então nós somos gente legal também. A questão é que esse texto, quando ele é lido de maneira inadvertida, ou quem faz uma leitura superficial dessa porção da palavra de Deus, vai achar que nós devemos acatar as autoridades de maneira cega. E que a autoridade falou, está falado. Isso já foi recorrente na história do cristianismo e mesmo na história do protestantismo recente. Na igreja alemã, no período de Hitler, aquela igreja foi subserviente a Hitler e usou como base para aderir ao projeto político do nazismo, Romanos capítulo 13. Como quem dissesse, Hitler é uma autoridade governamental, foi instituída essa autoridade por Deus, e Hitler foi estabelecido por Deus, e Hitler é um servo de Deus, e portanto, se Hitler está lá, é porque Deus quer que lá ele esteja, e o que ele está fazendo lá deve ser respeitado, reverenciado e acatado, e nós da igreja da Alemanha, os cristãos de tradição reformada na Alemanha, devemos honrar e obedecer a Hitler. É vergonhosa na nossa história a página que mostra que muitos dos que sustentaram uma organização criminosa e assassina, como por exemplo a Ku Klux Klan, nos Estados Unidos da América do Norte, no período de segregação racial, de um regime social ou de um sistema, de uma estrutura social absolutamente racista, muitos desses irmãos nossos eram pastores, diáconos de igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, e cometiam esse crime, apoiando não apenas aqueles que assassinavam os negros, mas apoiando e sustentando toda a estrutura legal que dava respaldo a essa prática criminosa. É também vergonhosa na página da nossa história o fato de que na África do Sul e no Apartheid, a igreja da África do Sul, a igreja protestante da África do Sul, apoiou o regime do Apartheid, valendo-se de Romanos 13. Toda a autoridade foi instituída, estabelecida por Deus e deve então ser acatada, e nós devemos nos sujeitar às autoridades. Também é vergonhosa a página do nosso próprio país, quando do nosso regime ditatorial de governo militar, muitos pastores e líderes cristãos foram colaboracionistas, aderiram à truculência dos militares e, embora haja muita controvérsia sobre se isso foi bom ou ruim para o país, não importa, uma autoridade que age como se fosse bandida, é bandida, mas nós, à guisa de obediência a Romanos 13, também nos submetemos a criminosos e ficamos calados e fomos colaboradores com crimes hediondos. O fato é que parece mesmo que esse texto não dá margem para discussão. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Ponto final, disse o apóstolo Paulo. Ponto final.
Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Acontece que nós precisamos ler a palavra de Deus respeitando o momento em que os autores bíblicos se pronunciaram como tal. Temos que enxergar o contexto, a época, a situação, a circunstância. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, e ele vai escrevendo, parece que o apóstolo Paulo tem uma postura muito coerente. Ele está no sagrado encargo apostólico de levar o evangelho até os confins da terra. E está debaixo da perseguição do Estado totalitário romano. Então ele vive uma tensão entre a expansão do evangelho e a sobrevivência dos cristãos. Roma é opressora, a estrutura social é opressiva, mas o apóstolo Paulo diz assim: eu não vou dedicar a minha atenção, gastar o meu tempo pensando em eleição para governador, prefeito, senador, deputado, vereador. Eu não vou gastar o meu tempo discutindo política, porque eu tenho que pregar o evangelho. Eu não vou discutir a questão da opressão da mulher. Nós vivemos numa sociedade machista, diria o apóstolo Paulo. Mas eu não posso me ocupar em debater questão de gênero, porque eu tenho que pregar o evangelho. E eu também não posso ficar escrevendo tratados a respeito da legitimidade de ter escravo e não ter escravo. Eu não vou dedicar o meu tempo a isso, eu não vou entrar nos bastidores da estrutura econômica da nossa sociedade, porque eu tenho que pregar o evangelho do reino de Deus. Entretanto, o apóstolo Paulo, se bem compreendo a Escritura, e graças a Deus não a leio sozinho, se bem compreendo o que o apóstolo Paulo está fazendo, ele vai pregando o evangelho, porque os cristãos estão sob perseguição. Ele vai pregando o evangelho, mas enquanto ele prega o evangelho, ele vai instalando bombas de tempo que explodirão no futuro e que destruirão as estruturas da sociedade que são opressivas. Ele pensa mais ou menos assim: eu não vou discutir se o César é autoridade ou não é autoridade. Mas eu vou deixar uma bombinha aqui, que depois que eu já estiver morto mesmo, quando explodir, o César vai se balançar. Eu não vou discutir a questão do machismo, mas eu vou deixar aqui uns versículos, que depois que eu já estiver morto mesmo, e o evangelho estiver consolidado, a igreja estiver estabelecida, e for irreversível o movimento de Jesus Cristo ressurreto, a igreja vai ter que se ocupar com as questões de gênero. E eu vou deixar umas dicas aqui. E também não vou discutir escravidão, mas eu vou deixar algumas coisas escritas que vai acabar com a escravidão. Esse negócio que eu vou escrever. Mas quando essa discussão aparecer, não vai mais adiantar gritar, porque a igreja estará estabelecida, o evangelho já terá sido anunciado, e eu estarei na glória, abençoado pelo Senhor, tendo recebido a coroa que a mim está reservada. Em outras palavras, o apóstolo Paulo escolheu as suas brigas, escolheu as demandas contra as quais ele faria o seu combate apologético. E ele escolheu defender o evangelho e instalar essas bombas de tempo a respeito da realidade política, econômica e social de sua época. Se não, observe. Você imagina que o apóstolo Paulo está numa reunião, ele está pregando o evangelho, mas ele está numa reunião com a bancada ruralista. Pessoal, dono das terras, todo mundo tendo um montão de escravos. Já os estudiosos dizem que a classe média da época de Jesus e do apóstolo, um cidadão de classe média em Roma,
tinha em casa 30 escravos. Então você imagina os donos de terra, escravidão. E o apóstolo Paulo está lá, ele está dando um estudo bíblico. Aí no meio do estudo bíblico que ele está dando, o cara levanta e diz assim: ô Paulo, você é a favor de escravidão? Você é a favor de escravo? A gente pode ter escravo? Aí o Paulo diz assim: claro que eu sou a favor de escravo. Claro que eu sou a favor de escravo. Imagina o que seria das famílias dos senhores se não tivesse escravidão. O que seria das fazendas dos senhores se não tivesse escravidão? Imagina como que seria a estrutura social de Roma, a estrutura econômica. Claro que eu sou a favor da escravidão. E todo mundo ficaria feliz e diria: sim, então continue aí falando sobre cruz e arrependimento e circuncisão. Aí ele fala: a escravidão está resolvida? Está resolvida. Então vamos falar sobre a circuncisão. Olha, bababá. O pessoal ficou feliz. Agora imagine, por exemplo, que ele está numa reunião e tem um pessoal lá assim, tudo, aquelas barbas compridas, assim, falando assim: ô Paulo, o que tu acha desse negócio aí da mulher ter que obedecer a gente? Aí ele falou: sou a favor. Sou totalmente a favor, a mulher tem que obedecer mesmo. E digo mais, mulher tem que obedecer marido do mesmo jeito que a igreja obedece a Cristo ressurreto. Tá bom para vocês o padrão de lealdade, de submissão, de obediência? Vire para sua mulher e diga assim: minha filha, você é obediente a Jesus? Claro que sou. Falou: pois então, obedeça a mim do mesmo jeito. O Paulo disse assim: ensine isso lá nas suas igrejas. E o pessoal falou: pô, esse cara é bom, rapaz. Esse cara é dos nossos. Epa. Agora imagine que ele está numa reunião e que tem os senadores romanos lá na reunião. E aí o senador fala assim: ô Paulo, você é a favor de César? Você é leal a César, o imperador? Claro que sou. César é o cara. O César é o máximo, rapaz. O César foi instituído por Deus como autoridade. Porque não tem autoridade que não venha de Deus. César é servo do Deus Altíssimo. César tem na mão uma espada que ele, quando usar, ele pode passar na minha cabeça essa espada, raspar o meu pescoço. Você acha que eu sou bobo de ser contra o César? Claro que eu sou a favor do César. O senhor não é a favor do César? Ou o senhor não é? Não, eu também sou. Eu falei: então, eu também sou, está tudo certo. E aí o Paulo foi se desembaraçando e saiu pregando o evangelho. Só que passou o tempo. A igreja se expandiu. A perseguição de Roma fracassou, porque contra a igreja de Jesus não há perseguição que seja vitoriosa. A igreja de Jesus nasce com a promessa de que ela marcharia contra o inferno, contra os poderes das trevas, e que não haveria portão no inferno que pudesse conter o avanço da igreja. Em outras palavras, a igreja de Jesus, ela olha as estruturas de morte, de opressão e de maldade, e vai derrubando e metendo o pé na porta, e não há porta que seja forte o suficiente para impedir a igreja de avançar. Então a igreja avançou, passou por cima de Roma, passou por cima de todo mundo e passou por cima de tudo e está como uma realidade presente. E quando a igreja se estabeleceu como realidade presente, o pessoal começou a dizer assim: César não está com essa bola toda não. Esse negócio de ter escravo está errado. E a opressão da mulher é um negócio vergonhoso. E aí levantou a turma que estava na reunião com o Paulo. E disse assim: não, mas nós perguntamos para ele, ele falou que era a favor da mulher obedecer, ele falou que era a favor de ter escravo, ele falou que era a favor de César. Eu falei: mas ele falou mais algumas coisas. O que foi que ele falou? Ele falou que era a favor da mulher obedecer. Falou. Ele escreveu a carta à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5, ele disse: mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor. Aí um cara falou: mas você leu o versículo de baixo? O que ele falou embaixo?
Ele falou, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Ele não falou isso. Falou sim, lê direito. Aí fica ruim para nós. Dizer que nós temos que amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Você não quer ser respeitado como a igreja respeita o Cristo? Então ame como Cristo ama. A relação entre marido e mulher, e homem e mulher, e a relação de gênero, não é uma relação de hierarquia e de poder e de obediência. É uma relação de amor. E numa relação de amor existe o versículo anterior ao obedecer aos vossos maridos. Aí o cara dizia, o que ele falou antes? Ele falou, sujeitai-vos uns aos outros. Tem esse negócio? Tem também. Então a relação homem e mulher não é uma relação hierárquica de poder, é uma relação de submissão mútua em amor? Aí ficou ruim para nós. Cadê esse Paulo aí? Já foi. Agora é tarde, meu. Agora é tarde. E o negócio daquilo que ele falou lá, que a mulher pecou primeiro. Foi a Eva que comeu a maçã e não foi nós. Porque ele falou isso aí também, não falou? Aí o camarada disse assim, falou isso lá em Coríntios capítulo 11. Ele falou, a mulher tem que obedecer porque foi ela que comeu o fruto proibido primeiro. Foi a mulher que caiu na conversa da serpente. Foi a Eva, não foi o Adão. E agora? Aí um camarada que já leu mais um pouquinho, o apóstolo Paulo, falou, mas ele mandou uma carta para o Timóteo. E nessa carta para o Timóteo, que já está circulando aí nas igrejas, e a mulherada também já leu, ele falou uma outra coisa. Eu falei, o que foi que ele falou? Ele falou o seguinte, que a mulher será salva dando à luz filhos. E daí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, você não leu Gênesis 3,15? Que Deus falou que a mulher ia ter uma descendência que esmagaria a cabeça da serpente? Que a mulher ia ter um filho que ia esmagar a cabeça da serpente? Pois é isso, o Paulo falou, é verdade que a serpente enganou primeiro a mulher, mas também é verdade que a mulher se vingou da serpente porque foi um filho da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Aí ficou 0-0, falou, aí sujou para nós, cadê esse Paulo? Falei, já foi. Aí levantou um outro camarada e disse assim, não, mas o Paulo falou uma outra coisa. Ele falou o seguinte, que a mulher tem que obedecer porque primeiro foi criado Adão e depois foi criada a mulher. Primeiro Adão e depois a mulher. Então, Adão primeiro, a mulher depois. Aí o camarada que leu mais completamente, ele não tinha só caixinha de promessa, ele lia a Bíblia toda. Ele falou, mas ele falou uma outra coisa também. O que foi que ele falou? Ele falou o seguinte, que é verdade, que primeiro foi criado o homem, depois foi criada a mulher. Então a mulher deve se sujeitar ao homem. Mas também é verdade que o homem nasce da mulher. Do ventre da mulher. Então primeiro vem a mulher e nós dentro da barriga dela. E ficou empatado de novo. Falou, então esse negócio que ele era a favor da gente mandar nas mulheres, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, porque nós não descobrimos naquela hora que a gente estava lá entrevistando ele. Porque ele foi malandro, ele não ficou discutindo obedecer, não obedecer. Ele estava querendo pregar o evangelho. E ele deixou essa bomba de tempo. E depois, quando a gente leu com mais atenção, a gente entendeu que no corpo de Cristo não existe servo nem livre, judeu nem gentio, nem macho nem fêmea, porque Cristo é tudo em todos. E nós somos membros uns dos outros, um só corpo, uma só família, Deus é pai de todo mundo, não importa se é homem ou se é mulher. Igualdade, mesma dignidade, a imagem de Deus em nós. Então, mas escravo a gente pode ter ainda. Aí também tem um negócio que ele falou que complicou para o nosso lado. Não, mas a gente estava na reunião, a gente perguntou, Paulo, pode ter escravo? Ele falou, claro que pode.
Inclusive tem um escravo que se converteu comigo lá na cadeia, que era fugitivo, eu mandei ele de volta para o dono dele. Eu falei, meu filho, agora que você entregou a vida a Jesus, vai lá e se entregue para o seu dono, que você é fugitivo. Entregue-se para o seu dono. E ó, leve essa cartinha aqui que eu estou mandando para ele, que ele é meu amigo, conheço o seu dono, leve essa cartinha aqui para ele. Aí ele levou. E a cartinha, as igrejas aí já estão lendo também, deu maior confusão. E que carta é essa? O que ele falou na carta? Ele falou o seguinte: Filemão, seu escravo fugitivo, Onésimo, conheci ele na cadeia. E ele se converteu, agora é irmão nosso. E eu estou mandando ele de volta para você. E você vai receber o Onésimo, Filemão, não mais como seu escravo, né? Mas como nosso irmão. E ó, não quero lembrar para você que você me deve a sua vida. Aqui. Não quero lembrar para você que você me deve a vida. Mas você me deve. Então, em nome dessa nossa velha amizade, desse nosso velho relacionamento, receba Onésimo como você estivesse recebendo a mim mesmo. E você não vai me botar no pelourinho se eu for te visitar, né, ô Filemão? Você não vai me dar chicotada, você não vai mandar me matar, né, Filemão? Então, receba o Onésimo como se você estivesse recebendo a mim mesmo. E se o Onésimo prejudicou você em alguma coisa, põe na minha conta que eu pago. Não cobre dele. Ele foi escravo a vida inteira, ele não vai ter nem como ressarcir o seu prejuízo. Então eu pago o que ele causou de prejuízo para você. Ah, quer dizer então que o Paulo mandou o Onésimo de volta para o dono dele. Isso aí ele contou para a gente, aquela reunião lá que a gente perguntou para ele. Mas ele não falou que o Onésimo tinha se convertido. E também não falou que o Filemão era convertido a Jesus também, era da seita deles. E também não falou que lá na seita deles, eles que entregaram a vida para o Messias, eles não olham mais uns para os outros de cima para baixo, todos se olham como iguais. E eles não se tratam como escravos e senhores. Por quê? Porque agora são irmãos. E quem trata o escravo como irmão já não tem escravo, tem irmão. E o Jesus deles disse que não há servo nem livre, macho nem fêmea, judeu nem gentio, pois Cristo é tudo em todos. Então, a gente não pode ter mais escravo também não. Falou assim, agora? Só falta dizer que agora nós vamos ter que dizer para o César que ele não está com essa bola toda. Ele falou, pois não é? Falei, como assim? Ele falou para a gente que ele era favorável ao César. Ele falou para a gente que o César era autoridade instituída por Deus, estabelecida por Deus. Ele falou isso lá na reunião. Falou, mas ele falou mais. E o que foi que ele falou? Ele falou que toda autoridade é instituída por Deus para promover o bem, coibir o mal e está a serviço de Deus como agente da justiça. E que só quem tem que ter medo da autoridade, da espada da autoridade, é quem pratica o mal. Ele estava dizendo o que com isso aí? Ele estava jogando na nossa cara que não há nenhuma consistência no fato da gente matar os cristãos. E que o César estava usurpando a autoridade que Deus lhe deu, e em vez de coibir o mal, promover o bem, ele se mancomunou com o mal, e em vez de ser um agente da justiça, ele estava cometendo a maior injustiça, perseguindo os cristãos. E que, portanto, esse César estava usurpando uma autoridade que nunca foi dele, foi de Deus. Porque não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus e que não haja por delegação divina. E uma vez que a autoridade quer uma autonomia em relação àquele que a instituiu, ela perde a sua legitimidade como autoridade. É mais ou menos assim, pessoal. O presidente da República, ele está lá porque a Constituição da República Federativa do Brasil lhe confere esse direito e essa autoridade. Uma vez que o presidente da República acha que pode fazer o que quer, do jeito que quer, como quer, a hora que quer, desrespeitando a Constituição da República Federativa do Brasil, que o investe de poder, ele perde a legitimidade para o cargo que ocupa e deve ser, portanto, destituído.
Se foi Deus quem colocou César lá, o que Deus queria do César? César, preste atenção, coíba o mal, promova o bem, você está aí para me servir e você é um servo da justiça, promova a justiça, use a sua espada para proteger o justo. No dia que você levantar a sua espada contra o justo, eu levanto a minha contra você. E isso não foi novidade na Bíblia Sagrada. Porque as parteiras do Egito, por exemplo, elas não usaram Romanos 13. Você vai dizer, porque não existia. Mas elas entendiam o que está por trás dessas linhas de Romanos 13. O faraó disse: toda criança de sexo masculino que nascer num ventre hebreu deve ser morta. As parteiras do Egito disseram: nada disso. O autor bíblico, no Êxodo capítulo 1, diz assim: as parteiras do Egito julgaram mais importante obedecer a Deus do que ao faraó. Elas reconheceram que não havia legitimidade na ordem do faraó e desacataram a ordem do faraó. Assim também os profetas hebreus. Um dos grandes profetas de Israel, se não um dos maiores, Elias, quando está diante do rei Acabe, o rei de Israel, diz assim: é você o perturbador de Israel? E Elias responde: não sou eu quem perturba Israel. É você, a sua casa, com a sua idolatria, a sua promiscuidade e a sua corrupção. Ele põe o dedo na cara do rei. Assim como Natã pôs o dedo na cara de Davi. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. Hein? Mas Natã, o profeta, disse: você é um homem que merece morrer. Coloque a sua cara no pó, porque você está errado com Deus. Não é só porque você é o rei que você pode fazer o que quer, com quem quer, do jeito que quer, a hora que quer. Você tem uma espada na mão, que Deus colocou essa espada na sua mão, mas acima de você tem um Deus, e Ele também tem uma espada. E a espada agora está apontada na sua direção. Toma a tenência e arruma a sua vida. Assim também viveram os apóstolos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5. Assim também viveu o profeta Daniel. Não apenas os profetas que confrontaram os reis de Israel, mas os profetas que confrontaram os reis das outras nações. Nabucodonosor, por exemplo, foi desrespeitado e desacatado por Daniel. E por causa disso, Daniel foi parar na cova dos leões, e também os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego desrespeitaram o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e foram jogados na fornalha. Isso para não dizer do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo recebeu a notícia de que Herodes, o rei de Israel, governador da Judéia, desejava matá-lo. Herodes era um sangue ruim, vendido para Roma, colaboracionista. E Jesus falou: diga para aquela raposa que eu não devo satisfações a ela. Eu curo hoje, expulso demônios amanhã, e no terceiro dia ainda vou estar de pé. Foi assim que Jesus respondeu a Pilatos: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dada. E é bom você colocar sua barbinha de molho, que você desrespeitou a autoridade que foi colocada sobre você, tendo vindo do céu. Então, afinal de contas, nós devemos obedecer às autoridades ou não devemos obedecer às autoridades? Nós devemos, enquanto elas estão servindo a Deus, coibindo o mal, promovendo o bem a serviço da justiça. Quando elas não estão, a gente grita. Quando elas não estão, a gente faz movimento na sociedade. Quando elas não estão, a gente substitui pelo voto. Quando elas não estão, a gente denuncia. É assim que funciona e a palavra de Deus nos orienta assim. Evidentemente que há várias maneiras da gente dizer que o César não está com essa bola toda. Por exemplo, Bonhoeffer, na época em que a igreja alemã
colaborava com o regime nazista, surgiu também um movimento chamado da Igreja Confessante. E esses cristãos de tradição reformada da Igreja Confessante e os seus pastores, ali dentro dessa Igreja Confessante surgiu um outro movimento. Um pessoal que chegou à conclusão que, lendo a palavra de Deus, a melhor maneira que eles deveriam honrar a Deus na Alemanha nazista era metendo uma bala na cabeça do Hitler. Eles estavam numa reunião e um virou para o outro e falou assim: rapaz, sabe de uma coisa? Que eu acho que para a gente ser leal a Deus nesse momento, nessa quadra da história, desse louco, desse tirano no governo, o que a gente tem que fazer é meter uma bala na cabeça dele. O Bonhoeffer, que era um dos pastores, disse: eu sou voluntário para a comissão aí. Estou dentro do projeto. Conspirou a morte de Hitler, foi preso, foi assassinado pelo nazismo e morreu enforcado em 8 de abril de 1945, aos 39 anos de idade. Dietrich Bonhoeffer. Ei, Bonhoeffer, você nunca leu aí que tem que se submeter às autoridades? O Bonhoeffer diria: e você acha que Hitler está servindo a Deus e é um agente da justiça? Ei, Martin Luther King, por que você está fazendo essa confusão toda aí em Washington? Falei: por que você acha que esses senadores, eles estão servindo a Deus e promovendo a justiça e servindo a justiça aqui no nosso país? Ei, Mandela, por que é que você está preso? Falei: porque os caras que estão no poder, eles desonraram a autoridade que Deus lhes deu. E eu fui contra. Ei, Desmond Tutu, por que você está fazendo essa confusão toda na África do Sul? Porque eu não admito estar num país que tem um regime como o apartheid. Eu sou cristão. E eu vou levantar a minha voz. É claro que nem Luther King, nem Desmond Tutu, nem Nelson Mandela pretenderam meter uma bala na cabeça de ninguém como o Bonhoeffer. Eles foram, digamos assim, mais cristãos. Mas subservientes não foram, não. Subservientes não foram, não. Obedecer cegamente, não obedeceram, não. Eles souberam ler Romanos capítulo 13. E eles souberam ler a palavra de Deus. O que isso tem para nós? Bom, isso tem para nós algumas questões poucas, e porque estamos às portas da eleição, eu vou tentar fechar com essas pouquíssimas questões. A primeira delas é a seguinte, pessoal. A IBAB não tem candidato. O pastor Ed Renekiewicz não tem candidato. Por quê? Porque pastor não vota. Quem vota é o cidadão. RG 15, 500 e pouco. 500 e pouco, dígito 8. CPF 088, 3 e uns pouquinho, 2 e uns pouquinho, dígito ou barra 40 e tanto. Então esse cara vota. O pastor da Igreja Batista de Água Branca não vota. O cidadão vota. A igreja também não vota. Por que a igreja não vota? Porque o Corinthians não vota. A ONG não vota. A CNBB não vota. A Sociedade Amigo de Bairro não vota. Quem vota é o cidadão. Não existe voto coletivo. Cidadão. Então você vai votar. Eu vou votar, mas a IBAB não tem candidato. Então, se você chegar lá na calçada, no seu lugar, no local onde o seu carro está estacionado, tiver um santinho, você decide o que você vai fazer. Só não jogue na rua. Jogue no lixo ou na urna. Mas na rua, não. Você decide. Se alguém entregar para você um santinho dizendo: esse aqui é o candidato do pastor Ed, mentira, já está desqualificado. Mentira, não é. O candidato da IBAB não é. Então está claro. A segunda coisa que eu acho que a gente tem que entender daqui, esse aí foi um parêntese só. Mas então a primeira coisa séria mesmo que a gente tem que entender aqui é que os teólogos latino-americanos, eles nos ensinaram uma coisa muito importante a respeito de pecado. Porque a nossa tradição reformada fala que o pecado, e fala com razão,
é essencialmente aquilo que está no coração humano. O pecado é uma coisa pessoal, individual, particular, é íntima. O pecado, como nas palavras do apóstolo Paulo, o pecado que habita em mim. Só que os teólogos latino-americanos, eles leram o Novo Testamento, especialmente eles se debruçaram na expressão do apóstolo Paulo que ele usa, mundo. Mundo. Não se deixem moldar, tomar a forma do mundo. Diz aí no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, não vos conformeis a este mundo, não se deixem formatar por este mundo. Eles leram, por exemplo, o apóstolo João no capítulo 2, quando diz assim, não ameis o mundo. Que mundo é esse que a gente não deve amar? Se João também falou em João 3,16 que Deus amou o mundo, agora ele fala para a gente não amar o mundo. Que negócio é esse? Os teólogos latino-americanos, eles disseram assim, olha, uma coisa é o mundo que Deus ama, é a humanidade. A outra coisa é o mundo que Deus odeia, que é um aion, que é um sistema, que é uma estrutura da sociedade organizada anti-reino de Deus. E então eles nos ensinaram a respeito do pecado, não apenas aquele pecado que habita em mim, que habita no íntimo do coração humano, mas o pecado que eles deram o nome de pecado estrutural. E a igreja tem que confrontar o pecado estrutural. A escravidão é uma expressão de pecado estrutural. Um pecado que está presente na estrutura da sociedade, no sistema organizativo da sociedade. A opressão contra a mulher, a opressão contra a criança, o racismo, são expressões de pecados estruturais, que fazem parte, que estão entranhados na cultura, na mentalidade vigente de uma época. Isso também é pecado. Por quê? Por uma coisa que a gente tem que descobrir facilmente, que o Adão, que é esse cara que a gente está deixando para trás, porque a gente está caminhando na imagem do Cristo ressurreto, esse Adão, que o apóstolo Paulo acabou de dizer aí, olha, que ele fica premeditando como satisfazer os desejos próprios, esse Adão que é egocêntrico, egoísta, é um cara que não está nem aí para ninguém, não vive para os outros, vive apenas para si mesmo. Esse Adão, ele se junta com outros caras igual a ele, e umas Eva, e eles têm filhinhos, Adãozinho e Evinha. E vai juntando um montão de Adão com um montão de Eva, e vão fazendo aquele conglomerado de Adão com Eva, e Adãozinho e Evinha, e vai misturando. Aí eles organizam uma ONG fraudulenta para pegar dinheiro do governo, os Adão. Aí eles organizam um partido político com uma ideologia que é contrária à palavra de Deus. Eles organizam uma igreja evangélica. Aí os Adão, tudo lá na igreja evangélica, o Adão com a Eva, no palco, no púlpito, pregando, e as Evinha e os Adãozinhos, tudo lá na igreja, na escola dominical, e eles vendem os Adãozinhos e as Evazinhas para os candidatos a governador, para os candidatos a prefeito, e aí o Adão vende todo mundo para o candidato e compra um avião. E o Paulo está falando assim, não faça isso. Isso é pecado estrutural. Isso é pecado estrutural. Sistemas opressivos, baseados no amor ao poder, no amor ao dinheiro, baseados no amor a si mesmo, isso daí é contra a justiça de Deus, e vocês não podem pactuar com isso. A outra coisa que a gente tem que entender é que no nosso país, as autoridades têm a sua legitimidade emanada da Constituição da República Federativa do Brasil. Isso significa que um deputado do governo é tanto autoridade quanto um deputado de oposição. Porque os dois têm um mandato legítimo, ao qual foram levados pelo voto popular. E nós temos a responsabilidade de fazer uma varredura e de escolher quais são as pessoas que vão ocupar a posição de autoridades governamentais no nosso país, nós aqui. E há pelo menos duas maneiras como a gente pode votar. Pelo menos duas.
A primeira é a seguinte: eu voto naquele cara, naquele candidato, naquela candidata que adianta o meu lado, que vai fazer uma coisa boa para mim e para os meus. Eu vou votar nesse candidato que vai trocar o telhado da minha congregação, eu vou votar nesse candidato que vai vai doar o sistema de som para a minha igreja, eu vou votar nesse candidato que vai dar para a minha igreja uma secretaria, eu vou votar nesse candidato aqui que vai favorecer a minha entidade de classe, eu vou votar nesse candidato aqui que ajudou lá o meu bairro. E os meus interesses. Acontece que, se eu estou entendendo bem, assim como a autoridade está posta na sua função, e foi ali conduzida, foi para aquele lugar conduzida, para administrar os bens segundo o interesse coletivo, não governar para uns ou para outros, ou para favorecer estes ou aqueles. Assim como a autoridade está lá, para, no nosso caso, que vivemos num regime democrático, republicano, a autoridade está lá para administrar a res pública, a coisa pública. Os valores, não só econômicos, os valores todos que as autoridades governamentais têm nas mãos, são públicos, não pertencem às autoridades, são públicos. Também o nosso voto é um valor de interesse público. Então acredito que nós devemos votar assim. Qual é o candidato, a candidata, a estrutura política que melhor favorece aos interesses públicos? Não necessariamente os meus interesses e dos meus, mas aos interesses da coletividade da sociedade. Eu não pergunto se um candidato é melhor para mim, para a minha agremiação e para a minha igreja, porque eu não estou disputando poder político, eu sou igreja. Eu sou a favor da justiça, eu não quero ocupar poder político como igreja. Eu quero agir na sociedade para o bem de todos e em favor da justiça. O meu projeto como igreja não é um projeto de poder, é um projeto de serviço. Deus não colocou nas nossas mãos um cetro e uma espada. Deus colocou nas nossas mãos uma bacia e uma toalha. Nós servimos. Alguns vão servir numa função de administração pública, num cargo eletivo, mas não estão num projeto de poder, estão num projeto de serviço. Estão ali para defender os interesses comuns, e eu também, quando vou votar, vou escolher pessoas que estejam lá para atender aos interesses comuns, e o meu voto não é meu particular, ele também é um valor público que está sob minha responsabilidade, e eu tenho o sagrado encargo e o inalienável direito de exercê-lo para o bem comum. O que desejo? Eu desejo que esse momento de eleições ou pré-eleições seja suficiente para nós aprofundarmos a nossa reflexão política e aprofundarmos a nossa compreensão de como a palavra de Deus nos orienta ao exercício da nossa cidadania. Não apenas no voto, mas no dia a dia da nossa presença como cristãos, cidadãos desse país. Nós temos uma dupla cidadania, diz o apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós somos cidadãos dos céus, mas também somos cidadãos brasileiros. E como vamos viver a nossa cidadania celestial? Promovendo na nossa cidadania histórica os valores da nossa pátria celestial, aquilo que chamamos de reino de Deus.
nós estamos a serviço do reino de Deus. Então eu faço um apelo aos senhores: exerçam com uma gratidão a Deus esse sagrado encargo do voto. Participem do debate político. Como disse Desmond Tutu, não há nada mais político do que afirmar que religião não tem nada a ver com política. Então, religião tem muito a ver com política. Porque nós cristãos estamos aqui colocados por Jesus como sal da terra e luz do mundo. Então vamos exercer a nossa cidadania. Essa canção que nós cantamos agora, antes da nossa reflexão bíblica, ó vinde vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria. Ó vinde todos, sabei que em breve vem um novo dia, um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, um dia em que será vencida a morte pela vida e a escravidão enfim acabará. É tempo de romper a vil escravidão que em vós exercem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Essa poesia foi cantada pela juventude cristã por ocasião da Revolução dos Cravos em Portugal, 1974. A Revolução dos Cravos, em que um florista saiu às ruas de Lisboa colocando um cravo no cano do fuzil de cada soldado. E os jovens cristãos saíram pela rua cantando: há de chegar um dia de liberdade, de plena liberdade. O reino de Deus um dia estará consumado. Mas enquanto ele não está consumado, nós marcharemos pelas ruas convidando pessoas à liberdade, celebrando a justiça e servindo a justiça. Essa é a igreja de Jesus. Que o Senhor Deus encontre a Ibabe marchando com um cravo na mão. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar.